Olá, queridos e queridas que assistem e seguem a Tríade Sistêmica. Nós estamos aqui com mais um episódio super interessante para vocês, porque todos vocês sabem que aqui nós falamos sobre direito, relacionamentos e vida. E hoje, para falar de um tema que repercute na vida de todos nós, que é a vida do trabalho, nós estamos aqui com a advogada Camille Ribeiro, da área trabalhista, que vai falar um pouquinho para nós sobre essas condições de trabalho, como é que são os nossos desafios na área trabalhista, como é que o direito vê isso e como é que a gente leva a nossa vida, sendo que todos nós temos que trabalhar. E todos nós passamos por situações, né? No trabalho. Sim. Eu sou Carmen Hornick, integrante da Tríade Sistêmica. Eu sou Patrícia Andrade, integrante, advogada e professora, assim como a Carmen, que esqueceu de falar. Esqueci de dizer. Hoje foi o dia dela, eu esqueci de falar. É. E a Andressa, que está ali presente de alma, Isso mesmo. que não pôde vir hoje, mas também é a nossa terceira host aqui. Camille, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Apresente-se ao nosso público. Obrigada, gente, pelo convite. Oi, gente. Vocês já devem ter me visto aqui em outro podcast, que é o Pode Espiar. E eu fui convidada pelas meninas da Tríade Sistêmica. Vim aqui falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu me chamo Camille Ribeiro, eu sou advogada trabalhista, atuo na área há 5 anos. E há 2 anos eu sou autônoma, advogada autônoma. Tenho um MBA em auditoria, compliance e gestão de riscos e sou especializada também em processo do trabalho e trabalho, né? Muito bacana. Legal. Sabe, Camille, que a minha primeira especialização, quando eu terminei o curso de Direito, foi porque eu fiz a prova da OAB em Direito do Trabalho. Aí eu fui fazer a especialização em Direito e Processo do Trabalho. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre assédio moral no trabalho. Olha. E naquela época, né, 2012... Era o que mais tinha. Estava começando a falar sobre isso, né? E assim, você conversava com as pessoas da psicologia, por exemplo, para eles já estava muito claro que é isso. Mas entrando no mundo do direito era uma coisa que estava começando. E eu tinha a impressão que nos dias de hoje esse já era um tema até superado, que não acontecia mais. Mas eu tenho observado que não é bem assim. Como é que você tem vivido isso, encontrado isso nos seus processos? Assim, nos meus processos, vou falar pelo lado do compliance, que quando a gente faz o compliance trabalhista dentro das empresas, a gente monta lá dentro, né, do RH já meio que uma denunciação anônima ali dentro do RH para casos de não só de assédio sexual, mas de assédio moral também, para averiguar, né, se aquilo de fato está acontecendo, como está acontecendo, porque são coisas muito sutis que vão acontecendo e aí até a pessoa que está passando pelo assédio também não sabe diferenciar às vezes. Né? Então, quando a gente faz um compliance dentro de uma empresa muito grande, vou dizer assim, de 200 funcionários, mas até que é pequena, de 50 funcionários, digamos assim, a gente percebe que muitas dessas pessoas, elas são muito, por falta de palavra, né, ignorantes em relação ao assunto, né? Então, assim, um toque, isso daqui configura um assédio moral ou não configura? Depende da entonação que a pessoa está usando. Depende do cenário, né? Depende do cenário, depende de qual que é a relação dessas pessoas. E então, assim, hoje em dia, eu acho que por a gente conseguir abordar bastante isso dentro das empresas com compliance, a gente está conseguindo definir mais essa figura caricata que é o assédio. Tanto o moral, que não é um assédio... que vai interferir ali fisicamente, né? Que não vai chegar fisicamente, mas... Ou sexual também. Mas, assim, a gente... porque era tão abstrato a questão do assédio que era muito indefinido. Hoje em dia, não. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai falando, bom, isso daqui é um assédio. Ah, não, isso daqui eu acho que não é um assédio. Então, continua uma coisa muito aberta. É um assunto, assim, que fica... Não dá para definir, a não ser que seja uma coisa muito extrema, né? Aí sim é definido. Mas, hoje em dia, com o compliance, a gente consegue, a partir do RH e a partir da sindicância que a gente vai abrindo lá, das averiguações, para saber se realmente aquilo configura um assédio ou se a pessoa, às vezes, está viajando ali, tá, né? Mas que acontece, tá? É interessante assim, porque o que eu observo?
Isso veio, né, com a revolução do século XX, que foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. E aí parece que os contornos do que se podia e o que não podia com uma mulher eram contornos não muito claros e, claro, bem masculinizado, né? As mulheres meio que tinham que sofrer caladas quando tinham assédio sexual, por exemplo. Sim. Ninguém podia falar, porque aí a mal falada era a própria mulher. Né? Então tinha que ficar quieto. Então eu vejo assim que esse progresso da entrada da mulher no mercado de trabalho foi que começou a trazer isso. E é como você falou, na compliance hoje que você faz, vocês estão conseguindo definir contornos que não são claros, né? Porque as pessoas não sabem. É como você falou, será que encostar no braço é assédio ou não é? Depende, né? Depende do olhar, do contexto, do que está sendo falado e depende também da pessoa. Tem gente que não gosta de ser tocada e só tocar já incomoda, né? Aí eu te faço uma pergunta já. Tá, tem muita gente, vou pegar esse gancho, que tem muita gente que não gosta de ser tocado. Tudo bem, é uma coisa sua, você não gostar de conversar com uma pessoa e ela ficar te tocando e te pegando o tempo todo. Mas isso aí é assédio? Vamos supor, você tá... Eu tenho a pessoa não tem nenhuma conduta. Da resposta de advogado, depende. Exato. Porque assim... Se a pessoa sinalizou que não, ela não gosta de ser tocada, então depois do não, tudo é desrespeito. A partir do não, o que vier depois do não Mas tá. é desrespeito. Então, pela lei, já que a gente fala aqui de direito, né? Vamos pegar todos os vieses. Falei que eu não gosto, perfeito, a pessoa continua fazendo. É o desrespeito. Mas esse desrespeito é necessariamente um assédio? Não sexual, mas pode chegar a ser um assédio moral. Pode chegar a ser um desrespeito mental que a pessoa está fazendo com a outra. Se a outra pessoa está sendo atingida de uma certa maneira. Às vezes, o cara... Eu já tô levando como se fosse homem, né? Porque... Pressupõe-se, né? Vamos pressupor que é homem, né, gente? Porque mulher, se você sinaliza pra outra, olha, amiga, não fica me tocando, não, que eu não gosto. A gente já não, tudo bem. Homem que tem mais, né, eu vou discordar de você, essa Camila. audácia. Porque se a mulher for chefe, tiver ascendência sobre a pessoa. Sim, já passei por isso também. A hierarquia. Já passei por isso também, como compliance, tá, gente? Não como trabalhador. Não como vítima. Não como vítima. Mas já passei por isso também. E eu acredito que, assim, a partir do momento que a pessoa tá sinalizando, independente de quem seja, né? Se é homem ou mulher. A pessoa sinalizou, olha, esse daqui é o meu limite. E a pessoa continua, ela tá induzindo a outra a levar a outra à loucura, a ter um surto. Isso. A outra pessoa pode chegar a surtar por causa disso. Ou pega a pessoa, por exemplo, num dia ruim, que tá faltando isso daqui pra pessoa ter um surto. Aí lá vem a outra lá vem o espírito obsessor querendo incomodar. Aí, por exemplo, você tem um monte de gente... encosto, né? Já vem o encosto, entendeu? Aí tem um monte de gente em volta. Quando abre, assim, de câncer, as pessoas, elas ficam sabendo. Fuxico aqui, fuxico dali. Isso também é uma outra pergunta. A gente sabe que o compliance, nesses canais de denúncia, eles são anônimos. Justamente para incentivar. Sim. Mesmo sendo anônimo, nas empresas que você atua... Depois que você monta todo o compliance, faz o manual do compliance, o que pode, o que é correto, o que não é. E as situações acontecem, porque vão acontecer. Depois que você deixa tudo estruturado. Ó, estruturei, RH, tá aqui, ó. Exato. É desse jeito aqui que tem que ficar. Desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. E eu não vejo que vão parar de acontecer tão cedo. Sim. Eu acho que só as formas vão, às vezes, até evoluindo para ficar cada vez mais sutil e você... Até que se dissolva, de fato. Assim é o que a gente espera. Mas Jesus, tomara que sim. As pessoas acabam denunciando ou ainda tem muito medo de denunciar e acontecer uma represália ou a fofoquinha que você acabou de falar na empresa? Assim, quando eu vou fazer o meu compliance, agora eu já vou abrir o jogo, gente, como que é o meu trabalho. Mas olha... Mas é bom pro povo te contratar, pensa assim. Quando eu vou fazer o meu compliance, eu gosto de conversar com todos os funcionários. Sim? Todos. Mas porque não vai demorar. São não interessa. Todos. Não interessa. É parte da empresa. São todos. E aí, eu converso olhando no olho, eu gosto de passar
confiança, autoridade, de que aquela pessoa, ela está sendo ouvida de fato. Muitos funcionários, gente, eu acho que assim, tem muito empregador que acaba tomando processo porque não trata a pessoa com dignidade. Às vezes o RH não trata com dignidade, às vezes a contabilidade não trata com dignidade. Se você olha no olho e você conversa com a pessoa, você vai ver que a pessoa vai se abrir muito fácil. É verdade. E assim, a gente vê nos estudos de liderança, a tendência das empresas que são prósperas são essas que respeitam as pessoas como seres humanos. Exatamente. Mas o que a gente tem muito nas empresas é ainda, infelizmente, o Casa Grande Senzala. Eu mando, você obedece. A Carmen, e não tem respeito. A Carmen e o Guto, o marido dela, eles têm uma empresa de Ser Humano. E é justamente sobre desenvolvimento humano. De pessoas para cargos de liderança, para gestão, né? E agora a Carmen entrou também no planejamento. Então, a gente agora é coleguinha de planejamento patrimonial e sucessório. E o Guto faz essa parte. E como o Guto vem da veterinária, eles trabalham bastante com agro, né, Carmen? Acho que vocês focado no agro. E realmente, eu venho de uma família do agro. E ainda existe essa Eu não vou questão. falar que é do agro, que a minha família é mais de grileiro do que do agro. Mas vamos botar aí. Mas existe ainda a questão do patrão, da patroa e do empregado. E o medo das coisas acontecerem, né? Eu via muitas vezes, eu cresci, às vezes, meus irmãos, principalmente, cresceram na fazenda, mas aquele funcionário, mal e mal, chegava perto da minha irmã. Viu ela crescer e quando chegava, era, né, quando ele tinha um respeito, às vezes era o próprio respeito que ele tinha pela família, mas às vezes era o medo de acontecer alguma coisa. E hoje eu vejo que pode até não parar o assédio, eu acho que é uma coisa muito intrincada ainda na nossa sociedade. No Mato Grosso, sim. Mas eu acredito que no grande mundo aí afora... Bom, não sei. Assim a gente espera, né? Tomara. Mas eu acho que as denúncias, de alguma forma, estão acontecendo mais. Eu acho que as mulheres, as pessoas estão conseguindo se colocar mais. Sim. E isso está retraindo os violadores, vamos colocar assim, as pessoas, os assediadores. Tá inibindo. E aí, Camille, você que está nessa praia, me diz, eu tenho uma percepção assim, que quando é assédio sexual, parece que as mulheres hoje, elas estão com mais coragem de denunciar, porque elas recebem apoio da sociedade, principalmente, quando elas denunciam, coisa que não era há algum tempo atrás. Agora, o que eu percebo? Quando é assédio moral, as pessoas não denunciam. Eu não sei se você tem essa percepção. Até porque é muito sutil. E é aquilo que você falou no início. Quais são as condutas, A pessoa está sofrendo assédio moral e ela nem percebe. Ela vai ficando doente mentalmente e ela não percebe que é por causa da relação de trabalho. Eu conheço, assim, 2 casos clássicos. Um que eu acho que até hoje a pessoa não se deu conta do quanto ela saiu daquele trabalho machucado, foram anos de emprego, do quanto ela saiu daquele trabalho machucado, diminuída, o quanto isso influenciou na vida dela, depois influencia até hoje. E eu fico olhando e falo, gente, um clássico caso de assédio moral que, sinceramente, merecia uma indenização porque essa pessoa ficou doente. E uma outra que é minha colega, e ela mesma me falou assim, depois de um tempo, porque eu achei que era tudo bem quando ela trabalhava naquele lugar. Aí ela falou assim, agora que eu estou em outro emprego e que eu sou tratada de outra forma, eu percebo que eu sofria assédio É que nem moral. relacionamento. Ela não percebeu. É que nem relacionamento mesmo. Relacionamento a amoroso. A gente que tá dentro não enxerga, né? Sofri, começa a tomar remédio para dormir, começa a tomar um remédio pro humor. É um remédio para dormir, um remédio para ter para produção, o outro remédio pro humor. A hora que você vê sua mesa tá cheia de cápsulazinhas. Você tá doente, literalmente. E, gente, falando agora com um olhar do empregado, tá? Não mais do compliance. Aqui, o TRT 23 só dá dano moral para atraso de salário. É mesmo? Se você quer processar... E com as questões mentais aí, eles não estão nem aí. A NR1 Agora que vai veio começar. a NR1, talvez teremos, espero, tá, magistrados? Espero que teremos jurisprudência acerca desse tema. Por quê? A gente já nem coloca mais. Quando Deus. vem alguém falando, é assédio moral. Aí eu falo, você tem testemunha? Tem fulana que viu, ciclana que viu, mas viu ou ouviu falar?
Tem que ver, estar testemunha. presente, ouvir falar. Ah, mas falou tá. no WhatsApp, na frente de todo mundo. Tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não. Às vezes é melhor nem colocar. A tal da testemunha é uma faca de dois Não, gumes, né? no trabalhista, Você tem que ter a muita tal da certeza. testemunha é a faca. É a faca. É, porque ela tem medo de ser demitida. Ela tem medo de alguma coisa acontecer com ela também. Eu atuei um pouco no trabalhista no início da carreira também. E eu sentia isso. Aham. E- Mas é muito raro a gente pegar uma testemunha que ainda trabalha no lugar. Geralmente a gente pega alguém que já saiu. Quem já saiu. Já saiu. É porque é uma situação não, Porque não faz alguém sentido. dentro, a É. pessoa, ó, logo, Então, logo ela vai ela sair. não quer perder o emprego. Né? Mas Logo, logo, deveria, né? Porque se aquilo está acontecendo no ambiente de trabalho dela, com um colega, pode acontecer com ela, se é que já não está acontecendo. Isso. E você deveria ter essa liberdade, mas é claro que a cultura não deixa a gente fazer isso. Inclusive, antes de eu ser advogada autônoma, né, eu trabalhava em um escritório que prestava serviços de... Não vou falar do que era, mas prestava serviços... Trabalhava para trabalhadores que prestavam serviço para uma grande empresa aí, né? E aí tinha o fiscal desses trabalhadores, que era sempre o preposto ou testemunha da empresa. Certa data, quem que aparece lá no escritório querendo processar a empresa? Preposto. O preposto. Aí o meu chefe sentou com ele e falou: "Você lembra quando eu te falei? Eu falei pra você que isso ia acontecer com você também. Por que que você... Olha o tanto de prova agora que a gente tem contra você. Porque como que eu vou processar a empresa acerca do que você tá me falando? É falso testemunho. Se ele era o capitão do mato. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, se for pra falar alguma coisa, não vá pra mentir. Inclusive, o juiz, ele adverte a pessoa, o fiscal. O bom juiz, ele pega no pulo quem tá... Pega também. Não, até porque, por exemplo, essa empresa mesmo, o juiz, ele nem considerava o que o cara falava, porque ele era sempre ele que ia. Você O cara vê como já que tava, é, o né? texto- o roteiro tava na cabeça dele. Isso é uma coisa importante você trazer, assim, até pela proposta do nosso podcast, que é a questão, né? Direito, relacionamentos e vida, né? Olha só, esse relacionamento que ele teve com as pessoas, quando ele não foi sincero nos depoimentos que ele deu, né? Como testemunha. Como que isso a vida trouxe para ele lidar depois? Trouxe né? assim, você fez sua cama, agora deita. Uhum. Você fez sua cama, agora você deita. Porque é isso. E foi isso que o meu chefe falou. Ele falou assim, eu não vou pegar seu caso. Você sabe por quê? Você prejudicou vários seus companheiros. Vários. Teve companheiro seu, velho, que tava para aposentar já, que perdeu a ação. Porque a gente não tinha levado uma testemunha a mais. Nesse dia, eles levaram uma outra testemunha, porque o processo era muito alto. Uhum. E ele perdeu a ação. Por causa dele. Olha aí. Então, o meu chefe, ele falou assim... tudo conectado, ele falou né, assim, gente? Por tudo dá hombridade, eu não vou pegar o seu caso. Você vai em outro escritório. Eu não vou defender você, porque eu não consigo defender. Bom, e assim, Eu achei ele aquilo nem poderia, né, de uma Camille? nobreza. Mas ele nem poderia. Ele atua pra empresa, gente. Não, ele ele tinha saído da empresa, ele queria ele- processar a Não, empresa. não. Mas o advogado na época não trabalhava ainda pra empresa? Não, o meu advogado, ele trabalhava para os empregados. Ah, tá. E aí, é porque assim, um indica Ele foi pro bastante outro. ético. É porque assim, um indica pro outro, que indica pro outro, que indica pro outro. Eu entendi Entendeu? errado. Eu achei que ele fosse da empresa, por isso o preposto da empresa. Não, é porque, assim, Não, tá certíssimo. no ele. direito trabalhista também tem muito isso, tá? Tem. Quando um advogado, ele pega de uma empresa de bastante pessoas, essas pessoas, elas não conhecem outro advogado. E se você consegue a confiança daquele trabalhador... Ele vai te indicar pra todos os Você outros. não precisa entrar em rede social. Gente, vocês não precisam fazer nada. Eu não faço nada. A área trabalhista, ela Nada. tem isso. Nada. Eu vejo minhas amigas todas que fizeram faculdade comigo, que atuam na advocacia, rebolando no Instagram. Não rebolando de verdade, tá, gente? Rebolando pra fazer fazendo dancinha conteúdo. no TikTok. Fazendo conteúdo e mais conteúdo. E aí elas falam assim, você não faz conteúdo, como que você tem cliente? Gente, é trabalhista. Um indica pro outro. Mas você Você sabe. trata com dignidade. A pessoa te ama. Mas eu vou falar uma coisa pra você que eu tenho notado. Eu tô num grupo que chama Vagas Jurídicas. Aham. E tem um monte de gente lá. E lá, todo dia aparece vaga. Cara, o que tem de vaga para advogado trabalhista é uma coisa de doido. Os caras não querem trabalhar para advogado
Não aparece de outro, só advogado trabalhista. E ainda tem uma zoação de advogado trabalhista. Tem, acordo terno. A mulher nem tanto, mas pro homem... Não, pra mulher também. Tem bastante que só também. podia ser advogado trabalhista. Com esse terno beterraba, a camisa verde, o sapato azul, só não tem como ser, né? Não, eu já fui zoada, já por uma magistrada. Esses tempos Aí, ó, atrás, inclusive, assédio. eu cheguei maravilhosa. Maravilhosa. Perua, do jeito que eu tô aqui, tá, gente? Bem maravilhosa. Cheguei perua, assim, sabe? Tirei o óculos só quando eu entrei, porque eu tava tão assim... Pilhada. Tinha mais 2 audiências pra fazer, que eu nem me toquei, que eu passei uns 20 minutos lá fora de óculos, dentro do TRT já, né? Aí eu tirei o óculos assim que eu entrei, aí eu, ai, bom dia, excelência, já sentei do meu jeitão. Ela falou bem assim, nossa, doutora, a senhora tá fora das estatísticas, né? Aí você virou pra ela e falou, graças a Deus, né, doutora? Eu Porque a senhora tá achando- dentro. Eu achando que era assim, fora das estatísticas, assim, a doutora tá sendo bem falada no TRT, né? Alguma coisa assim. Ela falou assim, a senhora é muito chique, adorei a sua roupa. Eu falei, obrigada. Ah, eu tomaria como um belo elogio. Muito obrigada, Não é? excelência. Se a senhora quiser, eu te dou um Mas curso ela como guardou vestir. na caixinha de autoestima dela, tá vendo? exato. Ela tá lembrando. Agora me conta aí. Dê exemplos pra gente de casos práticos de assédio. De assédio moral. Vamos dar Principalmente. exemplo de assédio moral? Porque já o sexual que é todo mundo sabe sutil? o que é. Aham. O sutil, né? Eu posso dizer com propriedade porque eu passei por assédio moral em vários lugares. E principalmente no último. E começou sutil. Começou assim. Piadinha depreciativa. Uhum. Eu tinha uma moto, eu ia de moto para o escritório. Ela era a advogada número 1 e tinha meu chefe. E eu era secretária. Eu fui fazer a prova da OAB quando eu entrei nesse escritório, há 5 anos atrás. Porque antes disso eu trabalhei pro TJ, trabalhei na procuradoria, tudo isso sem OAB. Aí eu entrei como secretária, porque eu falei assim, gente, eu não me dei bem com nada. Já fui para a Secretaria de Serviços Públicos, já fui para a Secretaria de Segurança Pública, já fui para Procuradoria, já fui para o Tribunal de Justiça. Gente, eu não gostei de nada. Não é isso. Meu Deus! Eu vou ter que advogar. E assim, dentro da faculdade... Eu vou ter que Vou ter que advogar. Dentro da faculdade, na minha sala principalmente, eu peguei uma sala de um bando de filhinho de papai. E assim, eu vendendo trufa para pagar minha vida, minha faculdade. Eu pensando assim, nossa, advogar é ruim, né? Pensando, porque eu venho de uma família que não fez, né? Não fez faculdade e Eu tal. falo, não é filho de, nem casado com. Exato, não Tem era o quem te nada. indique, né? Então eu pensava assim, gente, advocacia, então é isso, é muito ruim, né? Então vou pro concurso. Então temos o leque de oportunidades, às vezes ele pode te prejudicar, porque se você não vende ninguém para te dar um caminho das pedras, você vai ter que fazer tudo para depois entender o que você quer. Enfim, caí nesse escritório como secretária. Aí eu ia de moto, de motinha, tinha uma motinha. Tava, inclusive, fundindo o motor, saía bastante fumaça. Olha o meio ambiente. SG, cadê? Era meu único meio de locomoção, né? E, tipo assim, o escritório era ali perto do CPA e eu morava lá na PQP. E aí, quando eu chegava, eu cheguei no escritório um dia e aí ela falou bem assim, eu vi você passando com a sua Maria Fumaça. Aí, no começo, eu ria, eu falava assim, Pois é, né? achava engraçado até, né? Só que aí, depois, eu fui percebendo que ela não falava aquilo pra rir comigo, mas Era sim pra pra rir de rir você. de mim. É, o passivo-agressivo. E isso era tão sutil que demorou, eu acho que uns 8 meses, pra eu entender o que tava rolando. Porque era muito sutil, assim, sabe? Coisinhas, assim, muito sutis. De, por exemplo, mas a Camille, ela mora lá perto do Tijucal. Mas a Camille é da Quebradeira. Aí eu pensava, eu sou bairrista mesmo. E eu achava que, sei lá, a gente tava brincando. A gente não ali, a gente não é rindo. educado, principalmente a mulher, para entender isso. E quando a gente é muito jovem, acho que a gente passa ainda mais por várias situações, porque você tem Por medo de se imaturidade, expor. né? Aham, Por imaturidade, fala, o que eu vou falar? Sim. Ninguém vai acreditar em mim. aham. Ainda tem isso. Sim. Quem que vai acreditar no E que eu tô de falando? qualquer forma, no final das contas, era só uma brincadeira. Uhum. Por que você tá surtando? Era Ai, só uma brincadeira. Que mimimi. Você que tá enxergando isso. Você tem que crescer, senão você não vai ter trabalho nenhum.
Esse é o assédio moral. Esse é o assédio moral. Então, assim, primeiro, quando eu vou fazer o compliance, eu conscientizo todo mundo sobre o que é assédio moral. Tanto os homens quanto as mulheres. Eu falo, sabe aquele seu amigo que fica te pedindo favor todo dia? Ele te vê como um bosta, um lixo. Porque se ele soubesse, se ele achasse, se ele pensasse que o seu trabalho é importante, ele não ia ficar te passando demanda o tempo todo. Então, vamos parar para raciocinar? Acho que ele tá te assediando. Então, leva isso pro RH. O RH vai começar a apurar. Vai ver se ele tá fazendo isso só com você, se é com todo mundo, vai ver a produção dele, entendeu? Vai começar a ver o que esse cara tá produzindo no dia. Será que ele tá delegando? Porque às vezes descobre, tá? Que ele tá terceirizando delegando o trabalho. pra todo mundo ali e conversando o dia inteiro. E então, pra gente dar um... Não existe conceito, mas o assédio, ele pode vir de alguém da sua hierarquia, abaixo de você e alta. Ah, sim. Então, pode vir de todos os lados. Aí eu vou entrar também numa outra questão. Depois disso, logo depois disso, essa minha que estava acima de mim, né? Essa advogada número 1 estava acima de mim. Chegou num dia que ela me perguntou, porque o meu chefe, como ela estava acima de mim, ela fazia mais recursos. Então, eu ficava mais com todo o resto, né? Aí, Residual. o residual. O primeiro grau. Coisa básica. E aí, assim, em 3 meses, eu passei no OAB, né? Então, comecei a fazer audiência. O meu chefe percebeu que eu era muito boa em audiência, porque eu gosto de falar. Então, eu falava com todo mundo muito bem e tudo mais. Comecei a fazer audiência de instrução, ela já começou a ficar... Ah, mas tá dando mais coisa pra ela fazer. Ó, os ciúmes. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Aí ele começou a me dar fechamento de contrato, atendimento de cliente, porque percebeu que eu tinha tato com o cliente, abraçava, beijava o cliente. E o assédio. Eu tinha essa coisa de, Dona Maria, senhora, que bom te ver. O acolhimento, né? Porque às vezes mandava mensagem muito nervosa, estressada. Quando chega, eu já pensava em todos os outros livros que eu já li sobre psicologia, que a gente, para desarmar, a gente tem que chegar com outro tipo de energia. Então, assim, eu já emanava uma outra coisa, a pessoa já sentava. Ai, doutora, que eu tava assim... E o meu chefe, era tudo na mesma sala. Só tinha um vidro que separava. Então, ele começou a reparar nisso e começou a me dar demandas. Já que a outra era tão inacessível, porque ela mexia com recursos. Ela roubou da advocacia. Comecei nossa, eu estou dominando tudo ali. Até que chegou um certo dia que ele ficou doente, ficou 3 dias sem ir. E passou tudo que ele fazia pra mim. E não pra ela. E não pra ela. Nossa! Que era recém-chegada. Choque total, assim, fechamento de contrato. Recém-chegada, recém-formada, recém-passada no OAB. Sim. E aí, o que ela me perguntou? Ela teve a pachorra de me perguntar se a gente tava ficando. Perguntou diretamente. Aí, ali, eu ouvi o barulho do tabu sendo quebrado. Eu falei assim, gente, essa mulher me odeia. Porque não é possível, ela tá vendo que eu tô trabalhando que nem uma condenada. E ela me perguntar isso, e sabendo da reputação do nosso chefe. Que até hoje, se vier alguém falar desse homem pra mim, eu caio na porrada com a pessoa. Porque ele nunca, na vida, nem no mais sutil de assédio sexual, sabe? Que é uma piadinha, uma coisinha. Uma coisinha com a sua roupa. Isso, um negocinho. Nossa, que decote bonito. Ai, que brinco. Uma pessoa super respeitadora. Um cara assim, sabe? E ela vinha me perguntar aquilo, aí eu falei, então isso é assédio moral. E aí foi quando eu sinalizei pra ele, aí as coisas começaram a ficar... Estremecidas, né? Estremecidas, aí o que ele fez? Ele foi e colocou outra pessoa lá dentro, pra ser a secretária. Porque eu também tava ficando atordoada, né? Você tava fazendo os 2 papéis, de advogado e secretário. Eu já não tava aguentando mais falar com o cliente. Às vezes o cliente vinha falar comigo, eu falava, e daí, porra? Mentira, não falava assim. Compliance aqui acabou, gente, nesse momento. Acolhimento já era. Governança acabou. Agora eu tô em outro patamar. Eu falava... Escutativa, empatia zero. Eu falava por trás do computador, mas eu escrevia sim, senhor. Mas eles ouviam eu falando, puta que pariu. Aí o meu chefe viu que eu estava assim... Estressada, óbvio. Ela está
a ponto de entrar em colapso. Vou chamar outra pessoa. Aí chamou outra pessoa para ser a secretária, que já era uma advogada, que podia fazer audiências iniciais, para que eu ficasse com a parte de atendimento ao cliente, iniciais, manifestações, essas coisas. A outra ficasse com recursos, essas coisas. E ele pudesse viver a vida dele, né? Porque é isso que ele queria. Ele queria viver a vida dele finalmente, gente. Porque ele merecia, né? Então, ele estava tentando estruturar o escritório para conseguir sair pelo menos 5 dias ali. Aí, né, essa outra foi assim, dela falar do meu cabelo, que meu cabelo tava sujo, por exemplo. Eu ia sempre assim, de coque, mas é porque quando eu tô trabalhando muito, lavar o cabelo e dormir mais um pouquinho, vamos dormir mais um pouquinho, né? Gente, concordo. Né? E coque é uma coisa, eu acho tão chique, um coque. Até que chegou no momento dessa daí também começar a me falar as coisas. As terceira que entrou? Essa terceira, que era a secretária. É um padrão. Ela falou na frente da cliente que estava fazendo audiência lá no escritório que o meu cabelo tava podre. A audiência para começar, ela falando assim, Camila, arruma seu cabelo, ele tá podre. E não foi uma dica de uma amiga? Não, que amigo? Foi nesse tom. Arruma o seu cabelo que ele tá podre. Porque a amiga vira pra você e a cliente do meu lado. Né? A cliente do meu lado. E eu já... vocês vão contando, a gente vai lembrando de situações que a gente passou e eu não sabia que era. Mas essas coisas assim também, lá de cima, uma vez eu fui demitida de um escritório em São Paulo, na época eu morava lá. Eu era a última dos contratos, nós éramos só 3. E eu trabalhava igual uma louca para o escritório, para uma empresa que a gente atendia, né, uma multinacional. E eu acabei, por conta também de ficar amiga do povo lá dentro, eu fiquei interna, né? Fazendo amizade. E eu tive que aprender, na verdade, todo o processo comercial da empresa para eu poder montar, junto com a pessoa do TI, um programa igual a gente tem programa de processo, para colocar os nossos processos, era tipo um programa gestão. de gestão de contratos. Software. Então, eu tive que aprender as 2 áreas. E eu fiquei muito tempo dentro da empresa. E a pessoa que estava acima de mim começou a me minar. Me mandava trabalhar no domingo. E eram 3 sócios. A sócia majoritária nem sabia, assim, os pormenores do que estavam acontecendo. E ela se achava muito, porque ela vinha da PUC de São Paulo, porque ela era de lá e eu era de Mato Grosso do Sul e tudo mais. Do interior do Brasil. E você já percebe aí, né, que a pessoa quer te humilhar isso daí. Aí, um belo dia, me demitiram, sem nenhuma, né? Passaram por cima de mim, assim, trollaram. Nem beira. E aí, juro por Deus, deu, assim, uma semana. O escritório fazia cobrança também extrajudicial. Uma dessas pessoas, que já era, tipo, quase um sócio, começou a me ligar. Fulana, Patrícia, fulana, sócia majoritária, quer falar com você. Só que eu tava, na imaturidade, tava muito brava. Eu tava muito magoada. Falei, eu não quero falar com ela. Só que daí um dia eu só sentei. Falei, não, deixa ela falar comigo, né? Afinal, foi o 3º sócio, não foi ela. Aí ela me chamou de volta. Me recontratou. Porque ela falou, o que você faz, ninguém sabe fazer e eu vou perder o cliente. Porque eu estava por dentro de toda a engrenagem do negócio. E os 2 que me demitiram, que fizeram um conluio, não sabiam de nada. Então, quando sobrou para eles fazerem, aí que o negócio parou. Aí a chefe Mor me chamou de volta. E aí, quando eu cheguei no escritório, já não tinha mais lugar. Porque já tinham contratado outra pessoa. Era Baia, né? Era um escritório de médio porte. Onde que eu fiquei? Dentro da sala da sócia majoritária. Ai, arrasou. Numa mesa dentro da sala. Aí chegavam os 2 assim, oi, tudo bem? Eu falava, tudo ótimo. Tá vendo o tamanho da minha mesa? Entendeu? Então, dá pra eu deitar nela, você viu? Olha, filho, você não pode falar nada que a chefe tá ali. Mas são essas coisas que a gente não se dá conta, né? São pequenas. Eu imaginei, eu falei, não, eles estão querendo me matar. Mas... Mas, de certa forma, sim. Porque se uma pessoa vai aguentando um assédio moral... ou um assédio sexual, que vai nas palavras, te polindo, te minando, te diminuindo,
você vai enlouquecendo. Você sabe que a gente já tá para terminar agora. E hoje, que eu ia falar do meu livro, eu esqueci o livro. Mas mas eu fala. acho uma coisa importante, acho que a Camille tem que voltar, porque nós nem falamos aqui da Pois é. H&M, sobre o caso, né? Da jornada. Da jornada de 5x2, trabalho gente. 5x2. Então, acho que você tem que vir um outro momento pra gente conversar sobre isso. A gente tá com essa coisa, né? De chamar os convidados para a segunda rodada. Mas uma coisa que eu acho importante a gente deixar para quem está assistindo a gente é essa coisa de começar a perceber. Sim. Porque o livro que eu escrevi se chama Como Viver Sem Coitadice. Mas tem muito dessa história de você não perceber que você se coloca no lugar de vítima Sim. e você é assediado e você não sabe como sair. Aham. E esse livro, ele trata justamente de você perceber a sua própria luz, perceber o seu valor, perceber, sabe, que às vezes alguém que tá te Olha como depreciando no converge com o que a gente gente tá falando aqui O hoje. livro desse livro é ótimo, eu tenho. não tem nada a ver com o que você é, porque você tá atrapalhando algum plano dessa Sim. pessoa, tá Aham. incomodando. E aí Sim. a pessoa começa a minar você. E às vezes as pessoas, assim, na inocência, aí por causa dos boletos, por causa do salário, por causa do medo do mercado de trabalho, vai Vai ficando se ali, vai diminuindo. ficando ali e vai ficando doente. Isso que é Exatamente. importante. Muito doente. Eu achei excelente a NR1, porque vai dar uma Ela luz vai- sobre vai. isso, né? É porque dá uma delineada ali, deu uma espanadinha, assim, né? Ó, gente, isso aqui não vai poder. Mas aí, o conceito disso daí é o que a gente tá tentando ainda delinear. É o que a gente ainda tá tentando mostrar pro trabalhador. Olha, se a pessoa fala de uma maneira depreciativa com você, preste atenção. Uhum. Se ele tá te dando, é uma pessoa que está acima de você, tá o tempo todo te mandando demanda, te fazendo fazer alguma coisa pra ele e você tem outras coisas pra fazer, preste atenção Você nunca nisso. consegue terminar, ele já É. chega, né? Exatamente. Sempre denuncie pro RH. Tem lá a sindicância agora, a sindicância é anônima, você vai denunciar, essa pessoa vai começar a ser investigada, porque talvez não está acontecendo só com você, mas ainda que não esteja acontecendo com outras pessoas, esteja acontecendo só com aquela pessoa, vai começar a se notar, porque no compliance tudo é anotado. O que você fez hoje é anotado. O que você não... Pra quem que você passou este trabalho aqui? Ah, pra fulano. Ah, tá. Então, peraí, quantas vezes você passou o trabalho pra fulano essa semana? Ah, 10 vezes. Pô, Qual que é o prazo que o fulano tem? fulano tá trabalhando pra você e não pra ele. Entendeu? Então, assim, o dano moral é visto nisso daí também. Então, assim, o TRT daqui tem muita dificuldade de dar dano moral também, principalmente porque não existe um compliance dentro das empresas para que isso seja Ainda identificado. Não tem a cultura do compliance Exatamente, não tem a cultura do compliance para que isso seja identificado via documento. A gente não precisa de testemunha para provar isso, entendeu? A pessoa vai minando de outras maneiras, tem várias maneiras de minar. Então, assim... É só, se a gente fizesse compliance de tudo, iria começar a ter jurisprudência acerca de dano moral. Não seria só ausência de pagamento de salário, né? Ou então atraso salarial. Mero aborrecimento. Mero aborrecimento, fica aí 10 dias sem pagar o teu cartão para você ver se é um mero aborrecimento, né? Camille, a gente sempre finaliza pedindo para que você deixe aqui suas redes sociais para o público, né? Deixe seus contatos. E uma frase, uma palavra, algo que é impactante para você, que você gostaria de compartilhar. Gente, minhas redes sociais é Camille Ribeiro, Camille com Y no final, CAMILY no final, Ribeiro. E o que eu queria dizer para todos os trabalhadores é que sempre vai ter algo melhor para você. Se você está passando por alguma situação muito difícil, que você não aguenta mais, e você acha que esse é o único jeito de você ganhar dinheiro, sempre tem algo melhor para você. É só você, primeiro, abandonar o que está te prejudicando. E depois você vai atrás do que é melhor para você. Tá bom? Muito bem, Camille. Parabéns, obrigada. E vamos marcar um outro dia para falar sobre as jornadas. Ah, sim, E as empresas pra do falar das século XXI. jornadas, Exato. Muito obrigada. Muito obrigada, Foi Camille. ótimo. Gente, Uma delícia. Muito obrigada, pessoal. Amanhã tá Muito no ar. obrigada, muito obrigada, Lucas. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau.